Olá, que Deus Pai Todo-Poderoso dê paz e graça a cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue trazendo paz, amor e comunhão da palavra. Amém? Amém? Amém. Vamos falar do Evangelho com o Rubens Platino. Bom, hoje nós vamos falar sobre salvação, sobre graça e sobre obras. Nós vamos falar, na verdade, por alguns cultos. Vamos falar por 3 ou 4. E vamos trazer sempre em cada encontro uma situação para a gente entender. Hoje vamos começar pela mais polêmica de todos: salvação. Então, existe um tabu, eu vou dizer assim. Existe um medo, existe até um consenso sobre o que tem que falar, mas eu sinto que falta um pouquinho de clareza. Então, vamos começar pelo princípio e pelo fim. É um spoiler do final do nosso encontro de hoje. Somos salvos pela graça. Isso é fato. Nós, seres humanos, falhos por natureza, não conseguimos, em momento algum, pagar pelo sangue derramado na cruz para cobrir os nossos pecados. Nós, seres humanos, falhos por natureza, do início ao fim da vida, por mais que a gente tente, por mais que a gente busque a santidade, jamais vamos conseguir chegar aos pés do amor que Deus tem por nós. Mas cabe a nós tentar isso todos os dias. Então, isso é fato. Somos salvos pela graça. Mas nossas obras mostram se somos salvos. O que eu quero que você entenda hoje é que você utilizar o somos salvos pela graça e encobrir assim os seus pecados, encobrir assim a sua falta de vontade de melhorar, encobrir a falta de obras, é aqui que reside o grande problema. Se não me engano, foi Tiago que falou: me mostre as tuas obras, que eu te mostro a tua fé. Ou seja, a nossa transformação, o nosso novo ser, a nossa nova criatura que emerge depois de aceitar Jesus e ser batizados, ela vai mostrar que somos salvos. E muitas pessoas, elas se escondem no início falando: não, nós somos salvos pela graça. Concordo? Gênero, número e grau. Você foi escolhido, você aceitou Jesus, você entende, crê que Ele é Filho de Deus, ressuscitou, você aceitou e se batizou. Só que tudo isso vai gerar uma nova pessoa, tudo isso vai gerar uma mudança interna, tudo isso vai mudar uma mudança de paradigma. E as tuas obras não serão mais as mesmas. O que antes era ódio, agora você resplandece no amor. O que antes era medo, hoje você crê e tem fé. O que antes era tristeza, choro, hoje é alegria. Não tem como você aceitar Jesus, ser uma nova criatura e dar os mesmos frutos de antigamente. E essa é uma pregação que, quanto mais eu falo ela, mais clareza eu tenho, e mais também eu tenho cuidado em falar, porque eu não tenho o intuito de te ofender, nem de te afastar de Jesus. Mas eu tenho como uma boa intenção, e de boa intenção a gente sabe que existem vários problemas, mas uma boa intenção gerada com muito estudo, uma boa intenção gerada com muita oração, para te levar com o maior dos carinhos, que sim, você é salvo pela graça,
mas a tua obra precisa vivificar essa graça. Você imagina uma pessoa que entra para tomar um banho e sai de lá fedendo mais, está com um problema. Você imagina uma pessoa que entra num hospital para ser operada ou para ser tratada de uma doença e sai de lá pior do que entrou. Você vai dizer que tem um problema. Mas existem milhares de seguidores de Cristo que não se importam de crer em Cristo, de propagar a mudança, de falar do Evangelho e não mudar as suas atitudes. E é sobre isso que nós precisamos conversar. A gente precisa entender que ser salvo pela graça significa instantaneamente uma alteração de comportamento. A gente precisa levar isso a sério. Você precisa olhar todos os anos para trás e dizer: é verdade, eu melhorei. Eu estou fazendo mais jejum, eu estou orando mais. Olha, caí um pouquinho nessa parte, mas eu vou voltar. Eu estou sendo mais caridoso, eu estou servindo mais, eu estou amando mais os meus irmãos, eu estou explodindo menos, eu estou sendo menos enérgico, menos agressivo. Eu estou começando a falar mais bênção do que maldição. Eu estou começando a entender os meus erros. As obras que tu produz, elas vão vivificar a tua salvação. Você jamais vai ser salvo pelas tuas obras. Mas quanto mais obras você tiver, mais a conexão com o Espírito você vai ter e mais frutos você vai dar frente a isso. Vamos começar direto na palavra agora em João 15. Amo essa palavra, mas essa é uma palavra dura. Eu amo essa palavra. Mas Jesus, quando falou isso, devia estar com um sorriso no rosto para as pessoas não se apavorarem. Amo essa palavra. E ela embasa aquilo que a gente estava construindo juntos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então Jesus é a videira e Deus é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, se você aceita Jesus, mas não está dando fruto, é porque você não está conectado. E Jesus alerta aqui: toda vara em mim que não dá fruto, o agricultor, o lavrador, que é Deus Pai Todo-Poderoso, atira. E aquele que estiver dando fruto, ele vai podar, ou seja, ele vai te educar para que você dê mais frutos. 2 pontos: ou você dá fruto e ele vai te limpar para que você dê frutos melhores, ou você não dá fruto e ele te corta e te joga fora. Não tem meio do caminho. Não tem, talvez, quem sabe. A palavra é certa, a palavra é clara, a palavra é transparente. Se você está na videira, você vai dar fruto. E quais são os frutos? Paz, amor, benignidade, bondade. Amar aos irmãos. Você vai trabalhar para que isso vivifique. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este:
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? Amém. Amém. É fácil, mas é difícil. É fácil porque a gente sabe o que tem que fazer. É difícil porque este mundo não nos inspira, não nos ajuda, não nos mantém no caminho. E essa que é a grande dificuldade. Nos mantermos no caminho, na verdade, na vida, que é Jesus Cristo. Quando eu falo isso para você, não é para que você desanime, é exatamente o contrário. É para que você, como filho de Deus, é para que você, como um ser humano maduro, que deseja cada dia mais dar melhor fruto, lembre que estar no caminho é ser podado, é ser educado por Deus, para que a gente dê frutos ainda maiores. Que a gente lembre sempre que caminhar no caminho, na verdade, na vida, é a gente buscar até o final da vida a nossa melhora. Não existe um dia que nós vamos nascer perfeitos neste mundo. Quando chegarmos no céu, se assim for a vontade de Deus. Agora, aqui, nós precisamos nos policiar, nós precisamos nos educar, nós precisamos nos manter sempre no caminho, na verdade e na vida. E como é que a gente consegue isso? Lembrando de quantas vezes Jesus Cristo falou que o mais importante de tudo é amar a Deus, Pai Todo-Poderoso, acima de tudo e todas as coisas, e amar ao seu irmão assim como a si mesmo. Ou seja, quando você vai fazer alguma coisa para os teus irmãos, você imagina fazendo com você. E sim, aí você vai entender que às vezes dizer não, que às vezes você corrigir o teu irmão com amor, com carinho, é necessário. Mas tudo isso a gente vai fazer com muita oração, tudo isso a gente vai fazer com muita tranquilidade, porque a gente precisa realmente do Espírito Santo de Deus. Porque é no Espírito Santo de Deus que a gente vai conseguir ter o discernimento de quando nós precisamos agir e quando ficar parado. Quando falar e quando calar. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é dar frutos é necessário. E eu vou reforçar aqui. Dar fruto é necessário não para que a gente seja salvo pelos frutos, mas dar frutos, assim como são os frutos de Gálatas 5, 22, 23, paz, amor, tranquilidade, bondade, benignidade, controle próprio. Esses frutos são frutos do Espírito Santo de Deus. Esses frutos mostram que nós estamos conectados, que nós somos novas criaturas. A gente precisa sair da imaturidade, da infantilidade da vida de Cristo, aquela que só quer a papinha, que quer receber tudo de presente, que não deseja viver as bênçãos do Senhor, e começarmos a trabalhar de maneira inteligente, começarmos a trabalhar de maneira lógica. O que é uma maneira lógica? É entender que os nossos atos, as nossas obras são refletidas no dia a dia. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você é bênção para as pessoas ou você é maldição? Você é uma palavra de bom testemunho, de bom ânimo, ou você é mais uma pá de cal? Você é uma pessoa que leva caridade, amor, perdão, servir, verdade? Ou você está junto com o mundo e leva julgamento, ofensas, mentira, brigas de traição? A escolha é pessoal, a escolha é individual. A vida e a salvação também o são. É óbvio que quando você se rende ao Senhor, é óbvio que quando você ora, jejua, busca, a graça que Deus derrama sobre você, ela vai atingir inclusive a tua descendência. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Mas veja, a salvação dos teus filhos,
é algo que eles terão que buscar. A salvação do teu cônjuge é algo que ele terá que buscar. A salvação dos teus pais é eles que terão que buscar. Cabe a você ser o quê? Um exemplo. E exemplo a gente não traz pela boca, porque até a Alexa fala, até o celular fala, até o papagaio fala. Agora, exemplo arrasta a multidão. Eu sempre falo que Jesus Cristo falou muito através das palavras que temos no Evangelho. Agora falou ainda mais em todos os exemplos que ele deixou. Cabe a nós buscarmos para entender esses exemplos. E aqui que é a grande questão. Aqui que é a grande questão. Como estão os exemplos que você está dando para todos que te cercam? Como a tua família te enxerga? Como alguém a ser admirado ou mais um cristão que gosta de apontar o dedo? Como alguém que leva os frutos do Espírito Santo de Deus, paz, amor, alegria, ou alguém que leva ódio, rancor e tristeza? Como é que o mundo te enxerga por onde você passa? Você imagina Jesus Cristo e ao invés de ele levar palavras de ensino, levar palavras de amor, ele levasse acusações, levasse maldições aonde ele fosse. Deus é amor. Todas as vezes que você tiver dúvida de qual o fruto que você tem que dar, lembre-se do amor. Porque Deus amou ao mundo, porque Deus nos amou primeiro, porque Jesus Cristo nos amou a tal ponto de dar a sua vida por nós. E ele fala, ame a Deus Pai Todo-Poderoso e ame aos seus irmãos. Primeiro e segundo mandamento, os mais importantes. Ele fala aqui em João 15 de novo, ama os teus irmãos. Ou seja, quando você estiver em dúvida como você tem que se comportar, lembra que nós temos que amar. Quando você começa a caminhar no caminho, na verdade, na vida, Jesus Cristo, que é o amor, a tua vida muda. Quando você começa a caminhar com o coração leve, com o coração de quem perdoa, com o coração de quem ama, a tua vida muda. Porque quando você para de julgar, quando você para de perseguir, quando você para de ser rancoroso, quando você para de pedir justiça, quando você para de pedir e você começa a amar e perdoar, a tua vida muda. A diferença toda está entre amar e odiar. Deus é amor. O mundo jaz no maligno. Deus é amor. O mundo jaz no maligno. Eu vou repetir a frase que nós começamos, para que isso fique bem salvo na tua memória, que fique marcado de maneira indelével no teu coração. Somos salvos pela graça, mas nossas obras mostram se somos salvos. E quando você para e faz uma apuração, faz um balanço de maneira verdadeira, aí você consegue ver se você está salvo ou você está se enganando. E se Deus tocou isso no teu coração, entenda que não é para te excluir, é para te aproximar. Porque quando Deus deseja, Ele encobre. Está na palavra, está no Evangelho. Jesus falava aos discípulos, mas era tudo encoberto, eles só foram entender depois da ressurreição. Assim é conosco também. Quando nós estamos numa maneira infantil, que a gente não tem um preparo para entender o Evangelho, para entender o ponto que nós estamos, o ensino do Evangelho fica encoberto, a gente não consegue entender, fica tudo meio borrado, embaçado. Agora, quando Deus te mostra de maneira clara, Ele está mostrando para que você escolha. E se hoje, de alguma maneira, Ele disse, filho, veja, para e pensa de maneira madura, como um filho de Deus.
Eu hoje estou me comportando melhor, mais como filho de Deus, ou eu continuo exatamente igual de quando eu te conheci? E se para ti veio, não é igual ainda, refaz os passos. Faz a oração aceitando Jesus. Eu te aceito, Senhor Jesus Cristo, como meu único Salvador, como Filho de Deus que ressuscitou dos mortos. Se você não se batizou ainda, procure se batizar. E que o Espírito Santo de Deus desça sobre ti. Porque quando isso acontecer, você vai entender que as coisas mudam. Quando nós realmente aceitamos Jesus Cristo, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre nós e Ele faz morada no nosso coração, com o Pai e com o Filho, os nossos frutos mudam. Por isso que a gente precisa entender que a gente é salvo pela graça, mas os nossos frutos mostram se somos salvos. Não é julgamento. Se Deus mostrou isso no teu coração, Ele está dizendo, filho, vem para cá, passa para o próximo nível, cresce na fé, deixa eu entrar com força, vamos limpar. E aí eu te aviso, se você está passando por esse próximo nível, antes as coisas começam a mudar. E muita coisa vai embora. Muita coisa a gente precisa deixar ir. Porque para Deus entrar, o mundo tem que sair. Para o novo fruto ser dado, a nova semente tem que chegar. Para você produzir coisas diferentes, você tem que ser diferente. Muda a alimentação, muda a música, muda o filme, muda as companhias. Às vezes muda o trabalho, às vezes muda a empresa. Às vezes muda tudo. Mas a coisa mais sensacional que muda é a paz. É a alegria. Porque o Espírito Santo de Deus traz com ele paz, amor e alegria. E a gente ter isso à disposição todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia, é uma bênção. E quando você tem paz, amor e alegria, que vem do Espírito Santo de Deus, em todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos, o teu fruto muda. Porque você vai agir com paz, amor e alegria. Quem carrega no peito o Espírito Santo de Deus, quem anda com Deus e com Jesus todos os dias, muda os frutos. Somos salvos pela graça, mas as nossas obras mostram se nós somos salvos. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue fazendo paz, amor e entendimento da palavra. Sendo da vontade do Pai, eu volto em breve.